Cultura racional. 14º fascículo da réplica, página 28. A cultura do verdadeiro Deus é racional. E assim, as ondas arquidoféricas. Arquidoféricas quer dizer esta arca que é o mundo, e férica quer dizer este hemisfério. Então disse arquidoférico, hemisfério universal. A arca é o mundo com seus habitantes. Por ser uma arca, todos vivem flutuando porque não sabiam por que eram assim. Eram considerados mortos em vida, porque não sabiam o porquê da vida, não sabiam por que existiam assim desta maneira, não sabiam quem os fez assim. Não sabiam por que foram feitos de matéria. Não sabiam a causa e a origem da matéria. Não sabiam antes de ser matéria o que era, por que deixou de ser o que era para ser matéria. Não sabiam por que tinham esta condição de vida assim, nascer e morrer. Não sabiam por que tinham muita semelhança com o animal irracional. Não sabiam por que viviam com tanta contradição, e assim flutuavam em um mundo sem saber o porquê dele. Flutuavam por não saber que rumo a tomar. Flutuavam porque desconheciam o rumo certo, e de forma que, nessa maior inocência de desconhecer o porquê da sua presença em um mundo, sem saber quem o fez, viviam porque tinham vida, mas coisa alguma sabia e o porquê da vida, julgando senhores do mundo, julgando serem donos de tudo que não fizeram, e assim sonhando ser a vida esta mesma, e não se conformando em serem como são, sem garantia alguma de vida, e vivendo de sonhos, nessa doce ilusão, esquecendo que ele está iludido e tudo isso que aí está tem o seu dono, e que ninguém é dono de coisa alguma, nem de sua própria vida. Mas a ilusão, os sonhos, a ganância, a ambição faziam com que todos esquecessem a realidade da vida, que progredisse com o campo magnético, com o campo negativo, e esquecido do positivo. O mundo tem o seu dono, e o dono aí presente noite e dia no mundo inteiro, esperando o desenvolvimento cultural da humanidade, para então mostrar a todos a sua linha, a sua estrada, e como entendê-lo e compreendê-lo, e como unir-se ao dono e viver sob a orientação do dono. O dono habita no mundo racional, é o racional superior, e os seres da terra racionais inferiores, porque assim quiseram ser e assim fizeram por onde ser, e de forma que o mundo não estava por conta do verdadeiro Deus, e sim por conta dos seus habitantes. Agora, com a cultura racional, com a cultura do mundo racional, entrou a fase do dono do mundo, aí na natureza, sendo a natureza agora racional, por a fase natural dessa época ser a fase racional. Então agora é que chegou o conhecimento do verdadeiro dono do mundo para o mundo inteiro. Então, depois de todos conhecerem o que é cultura racional, todos ficando por conta do mundo racional, e ficando por conta do mundo racional, fica por conta de Deus, que Deus é racional. Então, a vida se tornando outra,
completamente diferente dessa, por ser racional e por estarem por conta do mundo racional e por viverem sob a verdadeira orientação de Deus, que é racional. Então aí sim é que o mundo vai ficar por conta de Deus. Depois que todos se conscientizarem do que é cultura racional, depois de conscientizado, está ligado ao mundo racional. E estando ligado ao mundo racional, está ligado ao verdadeiro Deus. E estando ligado ao verdadeiro Deus, todos aí por conta do verdadeiro Deus. Então aí a direção do mundo é do verdadeiro dono do mundo, que é Deus, o racional superior. Mas, como estavam como animais racionais, na fase de animal racional, estavam todos sendo lapidados para entrarem em forma racional. E agora, já desde muito, bem dizer, lapidados e depois de lapidados, amadurecidos, enxergavam a inconsciência desta vida, que não se justificava ser assim como é. Então, verificando todos os erros da vida e chegando à conclusão em que tudo vai em ruínas por o certo não existir, e todos se desanimando por não saber o porquê que o mundo existe, o porquê todos existem, e perguntando ao porquê o mundo existe. Ninguém sabia responder, chegando então à conclusão de que todos estavam dominados por um embusteirismo grosseiro e que não tinha nem podia ter uma justificação certa do mundo e sua criação. Então viviam à procura da verdade e não encontrando, julgavam-se então perdidos e dizendo: nós somos uns loucos com aparência de bom. Todos nós sabemos muito, mas ninguém sabe o porquê todos assim são. Então chegaram à conclusão de amadurecimento e ficaram desiludidos de tudo. E nesse desiludir de tudo, nascendo então o desequilíbrio e piorando a situação de tudo pelo desequilíbrio. Por procurar a verdade, não encontrar e se desesperando com tudo, e daí surgindo o descontentamento e as confusões, tendo então que reinar sempre o desentendimento de um modo geral, chegando o ponto de ninguém acreditar em ninguém, e o resultado é o desrespeito. Não havendo mais respeito, não há mais ordem, e não havendo ordem, todos com medo, grandes e pequenos, a vida se tornando um inferno, e todos sem sossego, porque onde há medo, ninguém tem sossego. Tudo isto dentro da fase de lapidação de animal racional. Tinham que passar por tudo isto para virem se lapidando da maneira em que já foram. Hoje estão bem diferentes, porque já foram feras brávias e quase que indomáveis. Hoje ainda são feras e por isso os crimes ainda existem, mas não como eram. À vista do que já foram, hoje são santos e ainda são como são. E assim foi-se o mundo das histórias, das lendas, dos contos, desse recheio todo do encanto feito por este alfabeto artificial, um conteúdo mesmo de animal. E por ser de animal, impera o mal.
E onde impera o mal, impera o desequilíbrio. E onde impera o desequilíbrio, ninguém tem sossego. E daí as ruínas aumentam. Mas tudo isto em termos do fim, porque está aí a fase racional chegou e tudo se acomodando para melhor até chegar ao ponto real, racional, que o bem progride e se alastra rapidamente, e o mal regride com velocidade, porque o mal multiplica a sua destruição em pontos sempre mais elevados, porque o mal por si mesmo se destrói, e o bem progride, porque o bem é consciente e positivo, e o mal é inconsciente e negativo. Agora, o bem aparente é o bem ilusório, este com dificuldade de progredir, mas o bem verdadeiro progride rapidamente. Mas porque o bem verdadeiro desenvolve o bem e multiplica o mesmo. É como estão vendo o progresso do bem verdadeiro, porque o bem verdadeiro resolve o bem de todos, e por resolver o bem de todos se multiplica, porque todos procuram o bem de si mesmo. Agora, o bem aparente marca passo, porque o bem aparente é um bem de conveniências, é aparência só. Então, esse bem não progride por ser aparência. Parece que progride, mas não progride. Agora, o bem verdadeiro, este, progride rápido, porque o bem verdadeiro, a pessoa sente de imediato os efeitos dele cada vez maior. O bem verdadeiro todos querem semear. Todos semeiam, todos fazem a propaganda e todos se sentem felicíssimos. E assim, vejam o ponto certo, consciente, e o ponto que parecia ser certo, inconsciente, com o consciente aparente, e por ser aparente, hoje é uma coisa, amanhã outra, depois outra. O consciente aparente está sempre em modificações, e o consciente verdadeiro não tem mudanças a fazer. O consciente verdadeiro é racional, puro, limpo e perfeito, e não tem mudanças a fazer. Este é o consciente verdadeiro. Agora, o consciente aparente é o consciente da matéria, é o consciente degenerado. Vai se degenerando o consciente poluído cada vez mais, o consciente deformado, o consciente aparente. Então, o tudo da vida é todos serem o que eram, racionais, puros, limpos e perfeitos, no seu verdadeiro mundo de origem, ou mundo racional. Esse é que é o verdadeiro tudo da vida. O resto é passatempo e perder tempo na vida da matéria, que não é de ninguém. Quem perde tempo com o que não é de ninguém não sabe o que está fazendo, e por ser um inconsciente, pensa que sabe o que está fazendo. E é por isso que a inconsciência levou o mundo a essas condições de más consequências. No mundo inteiro, as agonias noite e dia, e assim, quem és tu que a ilusão é tanta, incapaz de definir o seu eu? E de forma que, no alfabeto artificial, ninguém nunca conseguiu definir o tu, nem muito menos o eu. E por isso este alfabeto é considerado como de curso primário, por não definir coisa nenhuma e por vir mantendo os mistérios, os enigmas e o infinito. Nunca teve condições de solucionar a verdade das verdades. E por esse motivo passou a ser um alfabeto, quer dizer incompleto, e por ser incompleto, todos à procura do saber verdadeiro e sempre por encontrá-lo. Então ficou
tido como um alfabeto primário, que tanta luta e tanto trabalho para formá-lo, que somente serviu para a lapidação de todos, e por ser de serventia somente para lapidar, é que nunca pôde equilibrar a humanidade, nunca teve forças necessárias para o equilíbrio da vida, tornando-se um alfabeto desequilibrado, um alfabeto de aventureiros, por o alfabeto não ter condições de acertar ninguém. Então surgiram as aventuras, por o alfabeto não ser o verdadeiro do natural, do ser real, racional. Então tornou-se um alfabeto de aventureiros, um alfabeto sem condições de acertar. E por não ter condições de acertar, é que é o motivo de todos viverem de experiências, experimentando tudo para acertar, aparentemente ou não. Então ficou sendo um alfabeto medíocre desse curso primário para ajudar a lapidar os seres. E quem está em lapidação está em desacertos. Assim, todos em desacerto, por todos estarem sendo lapidados. E este alfabeto, por ser um alfabeto, mantendo todos os desacertos, por ser um alfabeto primário. E que para enfeitar e valorizar, botavam o nome de cultura. Sim, uma cultura primária. Por ser primária, sempre conservou os desacertos. Nunca teve condições de equilibrar ninguém. Então, o alfabeto primário, sem recurso de equilibrar os seres. Então, sendo o alfabeto tão medíocre, nessas condições, sem recursos altamente racional, é que sempre conservou esta deformação racional, mantendo os mistérios, os enigmas e o fenômeno, sem condições de desvendar, e por isso nunca pôde desvendar e saber quem és tu, que a ilusão é tanta, incapaz de definir o teu eu. Por estarem iludidos com este alfabeto, que para enfeitar botaram o nome de cultura. Cultura é uma coisa elevada. Cultura é uma coisa elevada. Define tudo. Onde existe cultura, não existem mistérios, nem enigmas, nem fenômenos, nem infinito. Onde existe cultura, não há mistério. Uma pessoa culta conhece tudo, sabe de onde veio, sabe para onde vai, define tudo sem mistério. Mas então, para enfeitar o alfabeto na linha da literatura, então botaram o nome de cultura, porque a literatura enfeitou o alfabeto primário, mas que ficou somente no enfeite, e os mistérios e os enigmas aí por desvendar. Literatura é um modo de falar melhorado para impressionar, sugestionar e catequizar. É uma fantasia como outra qualquer. Então, este alfabeto foi um alfabeto criado e inventado na fase de animal racional. E como animal, tinham que viver mal. Então, criaram este alfabeto da mente dos seres para amenizar um pouquinho a lapidação. Mas se iludiram. O alfabeto não concorreu tão grandemente para amenizar o sofrimento, tanto assim que sofre os que dizem que sabe, como também os que nada sabe. Então, o que adiantou este alfabeto? Um anestésico, um engambelo para melhor julgar as coisas, aparentemente, porque de verdade nunca souberam por meio deste alfabeto, e por isso nunca souberam o porquê todos têm esta vida provisória,
esta vida aparente, e por isso nunca souberam por que assim são, e por isso nunca souberam o que são, e nunca souberam de onde vieram e para onde vão. Então, o alfabeto aparente para julgamento desta vida aparente e para aparentar a vida, de forma que ela nunca foi nem é. Foi preciso este alfabeto, e foi necessário para ajudar a lapidação mais acentuada, mais depressa, e por isso nunca encontraram nesse alfabeto a verdade das verdades, e sim somente tudo aparência e as multiplicações das mesmas. E por ser um alfabeto medíocre, sempre manteve o sofrimento e o desequilíbrio de todos, a solução somente nas aparências. Então, este é o alfabeto do chão, é o alfabeto dos desnobrecidos materialistas. E o alfabeto materialista é o alfabeto do chão, é o alfabeto do bicho, é o alfabeto do animal, é o engambelo, é o anestésico, é o saber do nada, que não adianta nada, por tudo acabar em nada, o alfabeto conservador deste nada. Para que serviu este alfabeto? Para nada, somente para lapidar. Agora, cultura racional é coisa muito diferente, é de um outro mundo. Do mundo racional, é da verdadeira origem do animal racional. Agora, a cultura racional é de cima e a cultura de cima não há mistérios. Soluciona tudo de princípio a fim. E a cultura do bicho é a cultura para a lapidação do bicho. É um instrumento para lapidar o bicho. É uma máquina para destruir bicho. E o bicho, às vezes, estuda demais. E tudo demais prejudica e acaba indo à loucura. Então a cultura do bicho é a cultura do chão, a cultura da matéria, para lapidar os seres de matéria. E a cultura do alto é a cultura racional. Esta para o equilíbrio e salvação do animal e promover o animal a uma classe superior que é de aparelho racional. Mas os idiotas vê uma cultura tão elevada, a cultura racional das mais elevadas que existe, vê um português tão simples que o bicho fica espantado, porque o bicho está acostumado com vaidade. O bicho é vaidoso, orgulhoso, presunçoso, pretensioso, sabichão do chão, que nunca desvendou o porquê desse chão, mas se julga sabichão. Sabichão que nunca soube de onde veio nem para onde vai, mas se julga sabichão. Sabichão com todos esses mistérios para desvendar e sem ter recursos para desvendar, mas se julga sabichão. Então, esse sabichão vê a simplicidade e a humildade do modo que se expressa o racional superior, ficam espantados, julgando a verdade com a mentira, querendo que a cultura racional fosse igual à literatura artificial. A cultura racional é a verdade das verdades e a verdade das verdades tem que ser dita simplesmente, humildemente, para todos entenderem e compreenderem. Não é com palavras bonitas que se fala a verdade, porque não estão nas palavras bonitas verdades. Se nas palavras bonitas estivesse a verdade, a literatura seria uma realidade, e por não ser, é que todos sempre vieram aí a penar e a sofrer. Verdades não se complica, se fala claramente na linguagem
mais simples para todos entenderem. Mas os vaidosos, pretensiosos, inexperientes, bichos do chão queriam que a cultura racional fosse feita em termos opulentos ou de uma forma de um redígio complicado. Sim, quem fala para ninguém entender está falando complicado. E assim, o bicho faz cada péssimo julgamento, porque só mesmo o bicho para fazer julgamentos dessa espécie. A cultura racional é feita na linguagem mais popular, a linguagem mais simples, para o povo entender, para o povo interpretar, é na linguagem do povo para o povo. Agora, o bicho é que é vaidoso e nesse curso primário para se mostrar e aparecer, então fez e criou este enfeite todo para o alfabeto primário. Esta fantasia que fala muito e não diz nada. Não diz nada e por isso os mistérios estão aí por desvendar. Então, cultura racional é a cultura da definição completa do que é esta deformação racional e do que é ser animal racional. Cultura racional é a salvação do animal racional. Cultura racional é do mundo de origem do animal racional. Cultura racional é a verdadeira cultura de Deus e não de animal, porque Deus é racional e por isso tudo que aí está é racional, é de origem de Deus, porque Deus é racional. Mas o animal, por ser animal, sempre confuso, por estar numa categoria primária, uma categoria sem valor. Sem valor por quê? Que valor tem a matéria? Nenhum. Então, uma categoria sem valor, e por não ter valor é que tudo se acaba. Se tivesse valor, não acabaria. E assim, a cultura racional é a verdadeira cultura do animal racional. Para que o animal deixe de ser animal racional e volte a ser o que era. O que era? Racionais puros, limpos e perfeitos. Então, cultura racional é a cultura da salvação do animal racional. E quem é o Salvador? É o racional. E quem podia salvar o animal racional? Somente outro racional, o racional superior ao racional inferior. Então, Deus é racional, mas o animal é muito confuso. Está vendo a verdade, sente a verdade, mas sempre confuso. Mas tudo isto passa com o tempo, chega o equilíbrio certo, correto, consciente, racional. E assim, vejam que a mediocridade do animal e a vaidade sempre foi tão grande que o animal estuda para aprender tudo, aparentemente. Então fica julgando que a mentira é verdade, e por julgar a mentira como verdade é que está aí o resultado: sofrimento e mais sofrimento. Se fosse verdade, endireitaria tudo. O saber endireitaria tudo. Quem sabe, acerta, e quem não sabe, não acerta. E por não acertar é que vai tudo da maneira que vai, todos procurando acertar, e sempre por acertar. Mas a vaidade não deixa o animal penetrar na realidade da vida, porque da vaidade nasce a ganância e a ambição e fica cego por completo. Depois de cego, perde as estribeiras. Aí então esquece da realidade, julgando que a vida é sua e que o mundo é seu e que tudo é seu, querendo ser o que não é. E daí os resultados são dolorosos no panorama da vida dos que vivem e não sabem por que vivem. Vivem porque têm vida. Então pergunta: por que você vive?
Não sei. Por que tens vida? Não sei. Então, você não sabe por que vive, não sabe por que tem vida, vive sonhando que sabe. Vive de sonhos e de ilusões, adotando a mentira como verdade, vivendo de aparências, vivendo falsamente, vivendo como um traidor de si mesmo, e julgando e pensando que está bem assim, e sofrendo as consequências de ser assim. Então, cultura racional é o pedestal de máxima grandeza por ser do mundo racional, mas de tão simples que é, o bicho inexperiente faz confusão.